Existiram pessoas na história que ficaram marcadas por terem participado de grandes eventos ou terem causado esses eventos, mas que informações sobre elas hoje são escassas, o que tornam essas figuras históricas bem misteriosas. Mas também existiram algumas pessoas na história que são misteriosas por acontecimentos inexplicáveis que ocorreram em suas vidas, ou supostos atributos sobrenaturais que são atribuídos a elas. Existem diversos casos obscuros como esses que eu gostaria de abordar nesse vídeo. Por isso, vamos conhecer algumas pessoas enigmáticas que são de alguma forma ligadas ao sobrenatural. Para começar, vamos até o século XIX para conhecer um dos casos mais célebres dentro do espiritualismo, o caso de Rurancie Venum. Esse era o nome de uma americana que nasceu em 1964. Enquanto vivia na cidade de Watseka, em Illinois, ainda na adolescência por volta dos 13 anos, ela começou a apresentar episódios que na época foram descritos como transes, convulsões e alegações dela estar possuída por diversos espíritos. A família dela, preocupada, chegou a considerar interná-la em um asilo, baseado em recomendações de médicos que a analisaram. Porém, antes disso, um espiritualista local chamado Asa Roth soube do caso e, junto com outro médico e também espiritualista chamado Dr. Winchester Stevens, se ofereceu para tratar Rurancie usando métodos espiritualistas, como hipnose e mesmerismo. Durante essas sessões, algo estranho aconteceu. Rurancie, em transe, começou a afirmar que o espírito da filha do Asa Roth, uma garota que se chamava Mary Roth, que havia morrido cerca de 12 anos antes, aos 18 anos, estava habitando seu corpo. A Mary Roth teria morrido após sofrer de epilepsia e problemas mentais. Na verdade, o Asa Roth, o seu pai, se interessou pelo caso de Rurancie porque os sintomas que ela apresentava também foram manifestados por sua filha antes dela vir a falecer. Mary tinha crises desde a infância, além de episódios de comportamento autodestrutivo. Em determinado período, ela até se tornou obcecada por sangue e acreditava até que precisava retirar o sangue de si mesma. Ela passou por uma instituição de tratamento e morreu em julho de 1865. O seu pai, Asa Roth, posteriormente aderiu ao espiritualismo e passou a acreditar que Mary seria uma médium incompreendida. Temendo que Rurancie tivesse o mesmo destino, ele, junto do Dr. Winchester Stevens, convenceu a família da garota a ajudá-la. Com essa revelação de que supostamente o espírito de Mary apossava-se do corpo de Rurancie, por um período de cerca de 3 a 4 meses, ela foi morar na casa da família Roth, comportando-se, segundo os relatos da época, como se fosse Mary, reconhecendo pessoas, objetos e lembranças que, supostamente, só a falecida conheceria, e demonstrando desconhecimento de fatos da própria vida de Rurancie. Depois desse período, Rurancie teria retornado à sua própria identidade e voltado à sua família, vivendo o resto da vida aparentemente sem repetir esses episódios de forma tão acentuada. Após o evento, Rurancie se casou com George Binning em 1882, se mudou para o Kansas e teve filhos. Existem histórias posteriores de aparições ocasionais da personalidade de Mary, especialmente quando Rurancie ficava perto dos Roth, mas nada parecido com a possessão inicial. Rurancie veio a falecer em 1952. Na época em que o episódio aconteceu, ele foi amplamente divulgado por espiritualistas como prova de possessão espiritual e comunicação com os mortos. O caso ficou popularmente conhecido como Watseka Wonder, ou a Maravilha de Watseka, um nome cunhado pelo Dr. Stevens, que tornou a história famosa. No entanto, pesquisadores e céticos apontam problemas na história. Os principais registros vêm de fontes já comprometidas com a crença espiritualista, como o próprio Dr. Stevens e o Asa Roth. Não houve controles rigorosos e há explicações alternativas plausíveis, como sugestão e as dinâmicas entre as duas famílias, no caso a família da Rurancie e a família Roth. As duas famílias eram próximas e viviam na mesma pequena cidade, o que explicaria Rurancie ter se comportado tão parecido com Mary.
além de possíveis transtornos psicológicos e dissociativos não compreendidos ou não nomeados corretamente na época. Afinal, estamos falando do século XIX, né? De qualquer forma, o caso mostra como um adolescente em crise e um médico espiritualista criaram uma experiência compartilhada extremamente convincente. E seguindo em frente, vamos falar sobre eventos estranhos relacionados a Victor Goddard, o comandante da Força Aérea Real Britânica, que atuou tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Apesar de sua carreira militar, ele é mais frequentemente lembrado pelo seu envolvimento com o sobrenatural e por uma série de experiências inexplicáveis que ele relatou ao longo de sua vida. O caso mais célebre de Goddard é um suposto lapso temporal ocorrido na Escócia em 1935. Nesse ano, durante um voo de inspeção, ele enfrentou uma tempestade severa e perdeu temporariamente o controle de sua aeronave. Tentando se recuperar e encontrar um ponto de referência, ele voou sobre a base aérea de Dren, que na época estava desativada e em ruínas. Mas apesar disso, quando a tempestade desapareceu, ao olhar para baixo, Goddard viu a base que deveria estar abandonada totalmente operacional. Na base, ele observou mecânicos usando macacões azuis e 4 aviões pintados de amarelo na pista, incluindo um monoplano com um design que ele não conseguiu identificar. Esse relato foi estranho porque naquela época, em 1935, além da base estar oficialmente abandonada, os aviões da Força Aérea Real eram prateados e os mecânicos vestiam macacões beges, ou seja, nada estava como deveria ser. Logo depois ele voltou a atravessar a tempestade e tudo retornou ao normal. Mas o mais estranho de tudo veio 4 anos depois, em 1939, quando a base de Dren foi reaberta. Além disso, a Força Aérea Real começou a usar monoplanos de treinamento pintados de amarelo, e o uniforme dos mecânicos foi oficialmente alterado para azul, assim como Goddard tinha visto naquele dia. Isso o fez acreditar que ele teria viajado 4 anos para o futuro quando atravessou a tempestade. Até hoje não existe uma explicação para dizer o que Goddard tinha visto naquele dia, com a história sendo sustentada apenas pelo seu relato. Outro caso que Goddard está relacionado aconteceu alguns anos antes, em 1919. Nesse ano, o esquadrão de Goddard pousou para uma foto oficial na base naval HMS Daedalus. 2 dias antes da foto ser tirada, um mecânico do esquadrão chamado Fred Jackson havia morrido tragicamente quando ele foi atingido pela hélice de um avião em movimento. O funeral de Jackson ocorreu no exato dia em que essa foto da equipe foi tirada. E estranhamente, o que dizem ser o rosto do mecânico falecido apareceu na foto, aparecendo como se fosse um fantasma atrás da cabeça de um outro homem. Foi o próprio Goddard que preservou essa fotografia e a disponibilizou publicamente em 1975, a tornando uma das fotografias paranormais mais conhecidas da história. Porém, existem, é claro, pessoas mais céticas que dão outras explicações para essa imagem, como a ideia de que o rosto na foto é uma anomalia gerada a partir da dupla exposição ou um artefato de processamento da foto. Existem até mesmo dúvidas se o rosto na imagem é parecido com o de Fred Jackson. Afinal, não existe nenhuma fotografia legítima dele tirada enquanto em vida na internet para comparar. Logo, esse rosto pode ser simplesmente de outro soldado que também aparece na foto, que foi duplicado. O último grande evento paranormal relacionado à vida de Goddard ocorreu já em 1946. Em janeiro daquele ano, enquanto estava em uma festa em Xangai, na China, Goddard ouviu falar de um oficial que teve um pesadelo envolvendo a morte do próprio Goddard. O oficial sonhou que o avião de Goddard, enquanto voava pelo Japão, enfrentava gelo nas asas e caía em uma praia de pedras perto das montanhas do país, matando todos a bordo. No sonho, a tripulação incluía Goddard, 2 outros homens e uma mulher. E para o seu azar, naquela mesma noite, logo após ouvir uma premonição sobre a sua própria morte, Goddard precisou voar de Xangai para Tóquio e acabou sendo persuadido a levar consigo exatamente 2 homens e uma mulher. Durante o voo, o avião, o modelo Douglas Dakota, sofreu com congelamento e foi forçado a fazer um pouso de emergência na ilha japonesa de Sado, uma ilha que fica bem ao norte de Tóquio.
O local do acidente era uma praia de pedras cercadas por montanhas, exatamente como no sonho. Felizmente, ao contrário do pesadelo, ninguém se feriu, sendo praticamente o único detalhe que tornou a realidade diferente do pesadelo que aquele oficial teve. Essa história inspirou o filme The Night My Number Came Up, conhecido por aqui como O Sonho do Destino, de 1955, que conta uma versão ficcionalizada dessa premonição que quase aconteceu com Godard. Ele veio a falecer apenas em 21 de janeiro de 1987. Outro caso que nos mantém no início do século XX está relacionado a Francis Live, ou Frank Live, que era um bombeiro atuando na cidade de Chicago, que em 18 de abril de 1924 foi chamado para combater um incêndio criminoso no Currans Hall, um prédio de 4 andares na cidade. Porém, Live e outros bombeiros foram vítimas de uma tragédia enquanto faziam esse trabalho. Durante o combate ao incêndio, parte da estrutura do prédio desabou. Live e outros bombeiros morreram soterrados e mais de 20 outras pessoas ficaram feridas. Existem algumas lendas relacionadas a esse incidente. Uma delas fala que, antes de sair para a ocorrência, Live estava lavando uma janela do quartel e teria dito aos colegas algo como: "Este é o meu último dia como bombeiro ou é meu último dia na Terra?" Ou "Eu tenho a sensação que vou morrer." Segundo essa mesma versão da história, ele teria apoiado a mão molhada no vidro que ele limpava. No dia seguinte, após a tragédia e a morte de Frank Live, os bombeiros teriam encontrado uma marca exatamente no ponto que ele teria apoiado sua mão. Segundo diferentes versões da história, nada conseguia remover aquela marca de mão que apareceu no vidro. Na verdade, é dito que a marca permaneceu visível por cerca de 20 anos, até o vidro ser quebrado acidentalmente por um entregador de jornais em 1944 ou 1946. Existe uma fotografia publicada pelo Chicago Daily Times em 1939, mostrando a suposta marca, que é essa que vocês estão vendo. O grande problema dessa história são as inconsistências nas versões da lenda, existindo diversas versões sobre o que Live disse, não tendo uma data exata quando a janela foi quebrada e até como a marca foi identificada. Muitos consideram o episódio, na verdade, parte do folclore de Chicago. Live, o incêndio e a fotografia são reais, mas a premonição e a impossibilidade física de apagar a marca não estão comprovados por documentos da época. Agora vamos conhecer uma história bizarra que começou a aparecer em alguns icebergs obscuros sobre a cidade do México. Nas últimas camadas desses icebergs, que apareciam na comunidade espanhol, obviamente, existia um tópico chamado Oxi Atoco. Esse era um caso tão obscuro que poucas informações apareciam quando você pesquisava esse nome, sendo um daqueles tópicos impossíveis que geralmente apareciam nesses icebergs e eram puras invenções do criador. Mas qual seria a história por trás de Oxi Atoco? Bem, segundo o que falam por aí, Oxi Atoco seria um nome de um homem japonês que era dono de uma barraca de DVDs e CDs piratas no tradicional mercado Tianguis, na cidade do México. Sim, você não ouviu errado. Um japonês vendedor de CD pirata. Mas ele não era um dono de banca qualquer, vendendo jogo de PS2 a 3 por 10. Segundo a história que corre a internet, esses DVDs que Atoco vendia eram DVDs de filmes que ainda não haviam sido lançados. Na verdade, esses filmes que ele vendia pareciam vir do futuro. Sim, essa é a história. Ainda segundo essa história, Atoco apareceu pela primeira vez no mercado de Tianguis em torno de 2001. E ele costumava aparecer um dia com seus filmes enigmáticos e depois desaparecer por meses. Supostamente, a última vez que ele foi visto foi em torno de 2008.
Com isso, existem teorias de que ele seria um viajante do tempo, ou um ser interdimensional. Sim, um ser interdimensional que vendia DVD pirata. Apesar dessas alegações existirem, não existem fotografias, exemplares dos discos, ou qualquer coisa que confirmasse a existência desse tal Oshi Atoko. Na verdade, esse caso é apenas considerado hoje uma lenda da internet mexicana, que não deixa de ser uma história um tanto curiosa, que pode ser ligada a toda uma comunidade que existe na internet, especialmente na internet em língua espanhola, que está relacionada à cultura dos DVDs piratas. Porque existem casos desse tipo de mídia bem curiosos por aí, incluindo alguns aqui no Brasil. E existem alguns casos reais de filmes que chegaram na pirataria antes mesmo de estrear no cinema. Um desses casos foi o do filme Tropa de Elite de 2007, que uma cópia de trabalho não finalizada vazou e foi comercializada em bancas meses antes do filme ir ao cinema. Algo que também aconteceu com o filme X-Men Origins Wolverine. Uma cópia com efeitos ainda não finalizados, parecendo até cutscene de jogos de PS2, também surgiu nas bancas antes do lançamento oficial do longa. Outro caso estranho relacionado à internet, mas dessa vez um que aparenta ser bem real, é o relacionado a um homem chamado Jack Frisch. Jack era um homem natural de Dunmore, na Pensilvânia, que no dia 10 de junho de 2011 faleceu aos 31 anos devido a uma arritmia cardíaca. Uma grande perda, principalmente pelo fato dele ter partido tão jovem. Mas o mistério em si, em torno de sua figura, começou cerca de 5 meses após sua partida. Certo dia, amigos próximos de Jack começaram a relatar estar recebendo mensagens vindas do e-mail dele, que deveria estar inativo. O primeiro relato conhecido foi do amigo Tim Hart. Ele recebeu uma mensagem que tinha um assunto I am watching, ou eu estou observando, e mandava no texto do e-mail Tim limpar o sótão. Isso o impressionou porque pouco antes da morte de Jack, os dois teriam conversado em particular naquele sótão sobre o que fazer com o espaço. Outro amigo de Jack, chamado Jimmy McRae, também relatou ter recebido uma mensagem. Nela, Jack supostamente dizia que sabia que Jimmy quebraria o tornozelo e que havia tentado avisá-lo. Jimmy realmente tinha sofrido essa lesão aproximadamente uma semana antes, meses depois da morte de Jack. Até hoje, 15 anos depois da morte de Jack Frisch, não existe uma explicação definitiva que explique esses e-mails enviados pela sua conta. Apesar disso, diversas teorias foram levantadas, como a ideia de que alguém próximo tinha ou descobriu a senha do e-mail e enviou as mensagens como brincadeira, ou a que fala que Jack programou mensagens antes de morrer, o que não explica os detalhes que ocorreram depois de sua morte, o endereço do remetente foi falsificado, ou que a conta foi invadida, embora essa última seja pouco provável, já que os detalhes pessoais compartilhados na mensagem indicam que o autor provavelmente conhecia Jack e os destinatários, a não ser que esse suposto invasor tenha feito um stalking muito sofisticado. Dessas quatro, a, digamos, mais provável é a ideia de que um familiar ou uma pessoa próxima se apossou de alguma forma da conta de Jack e enviou as mensagens de forma anônima. O problema é que ninguém nunca revelou estar por trás disso. Na verdade, eu não encontrei informações sobre se foram atrás para ver se realmente a conta do Jack foi acessada de algum lugar, o que poderia confirmar uma dessas hipóteses. Existem também outras explicações, como a ideia de que os relatos são exagerados e as mensagens enviadas não eram tão específicas assim, o que pode dar força à ideia de que de fato o e-mail foi invadido por um hacker ou que Jack programou os e-mails. Também temos explicações mais paranormais que falam que ele teria enviado essas mensagens do além, como uma forma de conversar com seus entes queridos no pós-vida. Mas o fato é que o caso de Jack Frisch ainda permanece sem solução. Para finalizar, temos outro caso moderno que foi popularizado pelo programa Unsolved Mysteries, uma série documental sobre mistérios da TV norte-americana.
Um dos casos abordado no programa foi o de Don Decker, outro homem da Pensilvânia que em 1983 foi centro de um fenômeno bizarro. Água começava a cair dentro de diferentes edifícios sempre que ele estava presente. Em 1983, Don tinha 21 anos e cumpria uma pena de 4 a 12 meses na cadeia do condado de Moore, na Pensilvânia. Ele foi preso acusado de receptação de propriedade roubada. Em 24 de fevereiro desse ano, ele recebeu uma licença temporária para comparecer ao funeral de seu avô, que se chamava James Kishaug. Embora sua família estivesse de luto, Don disse que naquele momento não sentia tristeza. Segundo ele, o avô o havia agredido fisicamente desde que ele tinha 7 anos de idade, algo que os demais parentes desconheciam. O funeral teria despertado nele uma combinação de raiva, medo e lembranças traumáticas. Muito por causa disso, Don decidiu passar alguns dias na casa de seus amigos Bob e Jane Kafer, que ficava no distrito de Stroudsburg. Naquela noite, Don afirmou ter sentido um frio intenso e entrado em uma espécie de transe. Pouco tempo depois, água começou a escorrer pelas paredes e pelo teto da sala onde ele estava. Inicialmente, os Kafer presumiram que aquilo fosse um vazamento e chamaram o proprietário do imóvel. Ele examinou o local, mas disse que naquela parte da casa não havia encanamento que explicasse a quantidade de água. Esse proprietário alegou ainda que a água se comportava de maneiras estranhas, como a água não seguir uma direção constante, surgir em lugares como o teto, as paredes e o chão, com as gotas se deslocando horizontalmente. Até a polícia foi chamada para averiguar a situação. Os agentes Richard Walbert e John Baldwin disseram posteriormente que entraram na casa e foram atingidos pelas gotas. Walbert afirmou ter observado uma gota atravessar horizontalmente o espaço entre ele e outra pessoa. Esses depoimentos são um dos principais motivos pelos quais o caso chama tanta atenção, já que existem testemunhas que iam além de Don e de seus amigos, o que dá mais veracidade ao caso. Em determinado momento, Don e os Kafer deixaram a casa e foram comer em um estabelecimento do outro lado da rua. O proprietário e sua esposa permaneceram no imóvel e alegaram que, assim quando Don saiu, a água parou completamente. Pouco tempo depois, a água começou a cair dentro da pizzaria onde Don estava. A proprietária dessa pizzaria, a Pam Scrofano, já havia presenciado o fenômeno na casa e, convencida de que Don estava possuído, ela teria colocado um crucifixo contra sua pele. Don reagiu imediatamente, afirmando que o objeto o queimava. E essa relação do caso com a religião surgida na pizzaria evoluiu com o proprietário da casa dos Kafer procurando diversos sacerdotes e pastores da região para tentar lidar com o caso de Don. A maioria teria se recusado a participar. Apenas uma religiosa concordou em posteriormente orar por Don. E, segundo as testemunhas, Don Decker começou a se contorcer durante a oração, mas gradualmente ele foi se acalmando. Ao final, a água teria desaparecido da casa dos Kafer e nunca mais retornou ao imóvel. A história, porém, ainda não havia terminado. Ao fim da licença, Don voltou para a cadeia do condado de Moore, onde o fenômeno continuou. Afinal, ele passou a acreditar que poderia fazer chover dentro da sua própria cela. E, segundo sua própria versão, ele realmente conseguiu fazer chover dentro da sua própria cela. É dito até que guardas e outros detentos teriam presenciado o acontecimento. Porém, um agente, acreditando que Don estava blefando, desafiou a provocar chuva no escritório do diretor da prisão, o Dave Kenholt. Desafio esse que Don aceitou. O próprio Kenholt contou posteriormente que estava sozinho no seu escritório reescrevendo o relatório quando de repente sua camisa ficou encharcada. Ele disse não ter visto da onde a água havia vindo. Diante desses eventos, a administração resolveu chamar o reverendo William Blackburn para tentar lidar com o caso de Decker novamente. Durante a conversa que os dois tiveram, o reverendo Blackburn afirmou que Don mudava repentinamente de comportamento, um odor extremamente desagradável surgiu no ambiente e um dos relatos mais curiosos de todos. O reverendo relatou que Don, em um certo momento, esfregou seus dedos e fez surgir uma névoa úmida no local. Mas, mesmo assim, as páginas da Bíblia que ele segurava permaneceram secas. Blackburn orou por Don,
e, segundo os dois, a chuva cessou e o comportamento do jovem voltou ao normal. Decker posteriormente declarou que o fenômeno nunca mais aconteceu. O principal elemento a favor da história é o número de pessoas que deram seus nomes e aceitaram aparecer publicamente confirmando parte dos acontecimentos, incluindo policiais. Porém, existem problemas na história, como falta de gravações ou documentos oficiais e técnicos que comprovariam os fatos apresentados na história, que aparecem apenas em relatos que surgiram em entrevistas feitas anos depois para programas sobre fenômenos paranormais, incluindo o Unsolved Mysteries. Existe uma hipótese levantada para tentar explicar o caso, pelo menos parcialmente, que fala de uma possível formação de uma barreira de gelo no telhado da casa. Em invernos rigorosos, a neve pode derreter parcialmente, acumular-se sobre placas de gelo e penetrar na estrutura da casa. A água então pode aparecer em várias áreas, incluindo áreas sem encanamento. Isso poderia explicar parte do que aconteceu na residência dos Kefler, mas não explica por que a chuva acompanhou Dom até a pizzaria e a prisão. Outras hipóteses levantadas lidam com a ideia de outros vazamentos que coincidentemente acompanharam Dom por esses lugares, sugestão coletiva ou mesmo relatos que foram exagerados. Existe também, é claro, explicações místicas e religiosas, afinal ritos religiosos foram parte central do caso. Fala-se da possibilidade do espírito de seu avô estar tentando atormentar o Dom depois de sua morte, devido à história de que ele teria sofrido abusos de seu avô quando jovem. Apesar disso, não existe nenhuma conclusão definitiva sobre o caso de Dom Deckler e o que era a chuva que parecia o perseguir desde que ele saiu do funeral de seu avô. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas pessoas estranhas relacionadas com fenômenos paranormais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.